Bom dia, muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM-News, por vir aqui à Universidade de Fernando Pessoa. O projeto MEM-News é um projeto que visa recuperar, registar, valorizar as memórias que as pessoas, que os portugueses e portuguesas maiores de 18 anos guardam das notícias e do uso dos meios jornalísticos. Muito obrigado, é uma honra e um prazer tê-la aqui. Eu vou começar por lhe perguntar para registro o seu nome e a sua idade. Olá, obrigada antes de mais por me receber e pelo convite. O meu nome é Lúcia Fernandes e tenho 31 anos. E onde é que nasceu? Nasci em Bragança. E viveu em Bragança, mudou de localidade, quais foram os lugares onde residiu? Eu nasci em Bragança, fui viver muito pequenina com os meus pais para Lisboa e ainda muito pequenina, por volta dos 4 anos, depois fui viver com os meus avós, numa aldeia perto de Bragança e perto da fronteira com Espanha também, que é uma coisa que me influenciou. Depois fui viver para Bragança com os meus pais, passei lá a minha adolescência e quando tinha 18 anos fui para Coimbra estudar. Entretanto, já vivi em Vila Real, já vivi no Porto. Neste momento vivo em Bragança e no Porto, depende também daquilo que profissionalmente me é exigido. Como é que foi o seu percurso escolar? Portanto, estudou em Bragança, predominantemente, e depois foi para Coimbra? Sim, estudei em Bragança. Fiz o primeiro ano, aliás, ainda na escola da aldeia, e depois fui para Bragança, fiz todo o meu percurso em Bragança, até ir para Coimbra. Estudei Ciências em Tecnologia. Depois... Qual o curso? O curso de Ciências e Tecnologia. É mesmo Sim. Ciências e Tecnologia? Sim. Fiz parte do jornal académico da escola secundária e depois fui para Coimbra estudar Bioquímica e durante esse tempo estive também, durante um curto período de tempo, envolvida com o jornal académico A Cabra. O famoso jornal académico de Coimbra. Colaborou como redatora, como fotógrafa? Como redatora. Como redatora. É um jornal que já existia quando eu estudava, isto nos anos 90. Aliás, penso que foi fundado exatamente nos anos 90, quando eu também estudava no ensino superior. E depois do seu trajeto na Universidade de Coimbra, onde estudou Bioquímica, fez alguma pós-graduação? Depois de ter terminado a licenciatura em Coimbra, tive experiências de trabalho. Em Coimbra, noutros lugares? Em Bragança. Em Bragança. Entretanto, fui fazer uma pós-graduação, também em Bragança, em Biotecnologia, Engenharia Biotecnológica. E depois tive novamente várias experiências no mercado de trabalho e recentemente foi em 2022, terminei o mestrado em Controlo de Qualidade, já aqui na Faculdade de Farmácia. Profissionalmente, disse-me que teve várias experiências de trabalho. Quais foram elas e o que é que faz agora? Curiosamente, e eu digo curiosamente porque eu não acho que a minha personalidade no início estivesse muito virada para isso, mas tive várias experiências sempre ligadas à parte comercial. Entretanto, também tive algumas experiências laboratoriais. Estive num laboratório de controle de qualidade de formulações cosméticas e foi aí que eu comecei a descobrir mais o que é que eu queria realmente fazer, o que é que me dava gosto. E atualmente estou envolvida na elaboração de uma marca de cosmética portuguesa, que é um projeto ainda muito recente, tem pouco mais de um ano, e apesar de
um ano já aparecer alguma coisa, quando se cria alguma coisa de raiz é muito pouco tempo, porque é imensas áreas diferentes a exigir a nossa atenção e há também uma própria evolução de todos os processos, uma optimização inerente a cada área. E que função desempenha nesse projeto? Essencialmente, departamento comercial. Vou agora começar a colocar-lhe algumas questões mais direcionadas para o nosso projeto. Vou pedir-lhe para tentar recuar até à sua infância, até à sua adolescência. A sua família interessava-se pelas notícias quando era criança, quando era jovem? Lembra-se de alguma coisa? Eu recordo-me que do tempo que vivi com os meus pais em Lisboa não tenho tantas recordações, que era mesmo pequenina. Mas do tempo que eu vivi com os meus avós, recordo-me que todos os dias havia o cuidado de ver o Jornal de Notícias, especialmente na RTP1. E liam o Jornal de Notícias ou viam o jornal da RTP1, o telejornal? Víamos o telejornal, sim. E recordo-me muito da Manuela Moura Guedes, José Rodrigues dos Santos. Quando estávamos, por exemplo, no verão, em que passávamos mais tempo fora de casa... Viam em família o telejornal, à noite, sim. Quando jantavam? Quando jantávamos, sim, e depois, às vezes até mesmo depois de jantar. Sempre tivemos o hábito de jantar cedo. Mas era um momento, sim, partilhado em família. Às vezes os meus avós comentavam. Na altura não me recordo de estar envolvida nos comentários, porque era mesmo pequenina. Portanto, os seus avós costumavam comentar as notícias. Sim. E lembra-se de que notícias, que tipo de notícias é que comentavam? De política, de desporto, do internacional, de cultura? Política. Os meus avós até acho que eram as pessoas da família mais proativas na parte política e a parte do internacional também. Desporto não tanto, porque a minha avó não ligava muito. Mas o seu avô gostava? O meu avô gostava. O meu avô era aquele benfiquista Claro. típico. Mas, sim, eu acho que ele sabia que mais ninguém o acompanhava, então também não fazia questão de comentar muito. Mas depois voltou a viver com os seus pais e os seus pais também se interessavam pelas notícias, comentavam as notícias? Os meus pais mantiveram o hábito que já os meus avós tinham de ver o telejornal. O meu pai costumava comprar revistas ou jornais, mas era para fazer as coleções que lhe interessavam. Na altura era muito comum haver uma coleção de, por exemplo, clássicos de literatura ou livros mais invulgares. Lembro-me também dessa coleção. Mas quando ele comprava os jornais para fazer as coleções, também os lia? Também, sim. E os jornais eram lidos pelas outras pessoas da casa? Por exemplo, a Lúcia costumava lê-los quando o seu pai... Não. Não, eu confesso que não. Não tinha... Porque o meu interesse pelas notícias surgiu muito mais tarde. E enquanto estava como integrante no grupo de jornalismo lá da escola, era-me pedido para fazer certas redações. Eu fui para o clube e foi algo mais como hobby, nem foi com a intenção de realmente fazer parte de um clube de jornalismo. Não, foi mais uma forma de ocupar o tempo e ao mesmo tempo tirar proveito desse tempo. E lembro-me de uma vez que me foi pedido para fazer uma espécie de um artigo de opinião sobre política. E eu lembro-me de dizer, sou a pior pessoa para fazer este artigo porque eu não gosto de política. E o professor que estava mais próximo, que nunca foi meu professor, aproximou-se e disse,
mas porquê que não gostas de política? E eu disse, porque não gosto, porque é sempre muita confusão, porque há muitas discussões e depois na prática está-se a discutir coisas mínimas e o professor explicou-me que, mas isso não é política. A política é, nós queremos estar bem, nós queremos que as pessoas à nossa volta estejam bem, o que é que nós podemos fazer para mudar a postura, para criar regras ou criar sensibilização para algo que as pessoas estejam a fazer que não esteja a beneficiar ninguém, ou como é que podemos mudar os comportamentos para conseguirmos criar comportamentos que beneficiem toda a gente. E a partir daí é que eu comecei a interessar-me mais por política. E pelas notícias. E pelas notícias. E mudou o seu padrão de consumo informativo na adolescência por causa desse interesse pela política e pelas notícias? Começou a procurar mais? Comecei a procurar mais. Entretanto, como não havia um hábito muito padronizado de consumo de jornais lá em casa, esporadicamente, quando havia algo que me interessava, procurava comprar a revista ou o jornal. Qual revista ou qual jornal ou quais revistas e jornais? Lembra-se? Eu lembro Costumava que comprar? houve uma altura em que eu consumia bastante Super Interessante, Quero Saber, na altura estavam muito em voga também, e tinha uma... Revistas com informação científica. Sim, e de vez em quando também consumia também procurava ler o Expresso. O Expresso. Comprava? Sim, geralmente até às vezes falava com o meu pai e curioso porque ele também queria no mesmo momento. Então íamos comprar os dois. Iam os dois comprar, Sim. Era um ritual familiar. Portanto, viam o telejornal, de vez em quando compravam o Expresso, a Super Interessante, Quero Saber. E rádio? Costumava ouvir na sua infância, na sua adolescência? O rádio sempre esteve presente no carro. Ouvíamos, já com os meus avós também, ouvia rádio quando passávamos mais tempo no carro, com o meu pai também, com a minha mãe também, e engraçado que e até este momento eu não me tinha percebido, mas eu acabei também por ter esse comportamento. Quando estou sozinha no carro, eu ligo muitas vezes o rádio. Que estações é que ouvia com os seus avós, com os seus pais e agora? Com os meus pais lembro-me que ouvia mais estações relacionadas com música, M80, houve uma altura, já não... RFM, porque a RFM, entretanto, mudou muito o estilo. E com os meus avós era mais relacionado com notícias. E Renascença, TSF, Antena 1, a Renascença? Sim, os meus avós costumavam ver Renascença. E os seus pais também? Os meus pais não tanto, era não mesmo tanto, mais música. Mais música. Sim. Eu atualmente, se estiver no carro, e especialmente quando são viagens mais longas, costumo ouvir Antena 1, Antena 3 e quando não gosto mais nada, ponho na Antena 2. Viaja entre as três antenas da rádio do Estado. Qual foi então, se lembra, o primeiro meio de jornalístico, o primeiro meio de comunicação que usou para consumir notícias? Terá sido a televisão, portanto. Sim. O telejornal, via... E quando apareceram as televisões privadas, começou a ver também noutros canais, a SIC, a TVI, depois os canais especializados como a SIC Notícias, a CNN atualmente. Não. Eu comecei, sim, lembro que foi uma mudança familiar. Deixámos de ouvir tanto, de ver tanto telejornal na RTP1 e começámos a
Depois foi por fases. Houve uma fase que era mais TVI, depois outra fase que era mais SIC. E a SIC Notícias, atualmente, se eu ligar a televisão e estiver com disposição de ver notícias, coloco na SIC Notícias, ou pelo menos passo por lá. Mas, entretanto, a televisão tornou-se um meio que eu não costumo usar para consumir notícias. E Usa mais, então, agora? jornais. Jornais. Quais são os seus jornais prediletos? Eu gosto muito do The Economist, que tem sempre umas temáticas umas abordagens diferentes, muito completas. Portanto, está mais voltada para a imprensa internacional, para a revista The Economist. E mais. Também costumo ver algumas notícias no The Guardian e em termos nacionais, Público, Jornal de Notícias, muito raramente Expresso. Mais raramente o Expresso. Tem, assim, alguma razão para a sua preferência? Já me explicou a preferência pelo Guardian, pelo The Economist e no que respeita à sua seleção da imprensa nacional, Jornal de Notícias e o Público. Porquê esses dois? O Público era um jornal que o meu companheiro tinha assinado e muitas vezes partilhava comigo as notícias. O Jornal de Notícias é o atual jornal que ele assinou e, portanto, também partilha muitas vezes comigo as notícias que vê. E consumimos essencialmente em versão digital. Como ele acaba por partilhar comigo as notícias que vê e que sente que deve partilhar, que pensa que também me interessam e que ele próprio mexe mais com ele, acabo por depois também explorar mais as outras notícias que estão disponíveis no site. E costumam comentar as notícias então em casa? Partilham-nas? Também comentam as notícias em casa? Com os seus pais isso não acontecia tanto na sua adolescência? Não acontecia tanto. Não sei especificamente porquê, mas agora atualmente acontece, mas não me recordo de nenhuma situação específica durante a adolescência. Se calhar é a maturidade, o conhecimento e o interesse pelo mundo aumentaram e, portanto, agora comenta mais. Será isso? Pode ser, sim, faz sentido. Pode ser alguma coisa assim. Lembra-se de programas de televisão, programas de rádio, informativos, preferencialmente, da sua infância, da sua adolescência? Já me falou do telejornal. Lembra-se de mais algum que costumasse ver ou ouvir? Sobre notícias no geral, recordo-me mas eu não me recordo o nome especificamente do programa. Recordo-me de, por várias vezes, estar a fazer zapping e parar no RTP2. E eu sempre gostei muito do RTP2, porque tem uma variedade enorme de programas para todos os gostos e acaba por dar ênfase a notícias mais ligadas, por exemplo, com a cultura. E gosta particularmente dessas notícias? Já na adolescência gostava, sim. Política, cultura, internacional, são os temas de ciência? Sim. São os temas, então, que mais lhe despertam curiosidade, pelo que eu entendi. Sim, cinema também. Cinema. Podemos enquadrar na cultura. Disse-me que na casa dos seus pais, portanto, não tinha muito o hábito de comentar notícias com eles. E com os seus colegas, com os seus amigos, com outros familiares no tempo da sua juventude? Costumava comentar notícias? Eu não tinha a iniciativa de comentar, mas recordo-me que por vezes havia notícias mais mediáticas em que os meus colegas faziam questão de comentar. E sempre fui um bocadinho mais reservada, tinha a minha opinião, mas... Mantinha para si. Sim. E na faculdade, como esteve na Cabra, no jornal A Cabra, comentava mais as notícias com os seus colegas, com os seus amigos de faculdade,
ou manteve sempre essa atitude de reserva? Comentava mais com o grupo de amigos. Não tanto com os colegas, mas mais com o grupo de amigos. Que temas? Era... A cultura continua presente, o cinema, Sim. A música, se calhar? Sim, também começamos a comentar mais... Porque eu, durante a adolescência, não senti que tinha muitos gostos musicais em comum com os meus colegas. E quando cheguei à universidade já sentia mais afinidade. Comentávamos muito sobre cultura, as situações que no momento tivessem acontecido em termos... Política, internacional. Sim, nacional também. Nacional também. Lembra-se de alguns acontecimentos que tenha acompanhado com particular interesse pelos meios jornalísticos? Recordo-me mais recentemente, não dessa época. Quais acontecimentos? Recentemente tenho acompanhado de perto a situação das guerras, que são situações... Há uma que nós sentimos como muito próxima, que é a da Ucrânia, e que no início nos assustou muito. Agora parece que a coisa já acalmou, mas na verdade continua lá e a qualquer momento pode escalar. E a outra é uma situação que me faz muita confusão, que é como é que em pleno século XXI há pessoas a morrer à fome e o resto do mundo assiste. Está-me a falar da faixa de Gaza. Sim. E além disso, é uma situação também, neste caso mais do campo da ecologia, que é, durante muitos anos, muitas décadas, o lobo foi uma espécie protegida na Europa. E acho que foi no último ano, que de repente os programas de apoio e de proteção ao lobo foram completamente terminados. Em Portugal, não, porque tenho que está agora a ser viabilizado algum programa para continuar o apoio e proteção ao lobo. Porque os lobos primeiro são uma espécie que nós temos localmente em termos ibérico, que é o lobo ibérico. E em Portugal tinha um período de extensão enorme. Neste momento estão localizados em 3 locais, que é Montezinho, o Alvão e outro local no centro do país, que agora não me recordo o nome. Malcata, essa zona, ali Malcata, Alentejo, por aí, acho eu. E apesar de todos os apoios para a proteção da espécie, a espécie continua a diminuir. E essa espécie permite erradicar doenças, porque matam os animais, e os animais, quando matam outros animais, geralmente matam os mais fracos. Permitem controlar pragas. Toda uma questão que é muito mais importante do que nós podemos perceber-nos no dia-a-dia. Portanto, as notícias do meio ambiente, da natureza, sensibilizam-na em particular. Então, como é que se informa na atualidade, no tempo presente? Já me disse que o seu companheiro assina o Jornal de Notícias e partilha notícias consigo, costuma ver os canais televisivos, os programas informativos, o telejornal ou outros programas como o Jornal da Noite, na SIC Notícias, por vezes também na SIC, por vezes também a SIC Notícias e outros canais de televisão e a rádio no carro, com notícias, presumo eu também. Descreva-me lá como é que é o seu consumo informativo. Usa redes sociais para se informar, por exemplo? Conte-me um pouco sobre isso. Eu uso redes sociais. Eu tenho as redes sociais otimizadas. Não sei como é que eu fiz, mas que é o próprio algoritmo a trabalhar.
Então, quando há alguma notícia nova de destaque nos jornais que eu gosto, eu recebo aquela imagem com umas frases notificação. e depois acabo por aceder ao jornal e vou ler a notícia. Porque o risco de consumir as notícias pelas redes sociais, além da questão da origem poder não ser fidedigna, tem também a ver com as pessoas ficarem só pela frase que é lançada para cativar. Então procuro ver o contexto da notícia e às vezes é um bocado tentador não ir, especialmente se estivermos cansados ou se não tivermos muito tempo. Mas faço questão de ir mesmo para lutar contra a tendência de ler a frase sem qualquer contexto e poder tirá-la do seu significado. Gosto muito de um programa que também dá na RTP, que é o Último Apaga a Luz, que é um programa de discussão de notícias da atualidade. Gosto acho que é das 13 às 20. Acho que é das 3 às 6, não é? É o da RTP3? Sim, costumava dar ao final da tarde. Ou, eu acho que é às 13 às 20. Desculpe, pronto. Mas, ok. Mas é da RTP? Sim. Da RTP3, da RTP2, da 1? RTP3 e por vezes passa na RTP2. E depois também comecei a ver recentemente, mas isso é considerado um programa de comédia, mas acaba por ter bastantes notícias mais dos Estados Unidos, que é o Daily Show. Deixou, portanto, de consumir jornais e revistas em papel. Hoje em dia já não faz isso. Não faço, mas tenho pessoas à minha volta que fazem. Então, tenho um casal de primos que eu às vezes costumo visitar, que têm sempre 2 jornais em casa. É um casal que habita em Coimbra, então tem o Jornal Nordeste, de Bragança, e tem o Diário de Coimbra. E quando os visito, acabo por ver os jornais, especialmente se algum deles comenta uma notícia. Depois, quando vou à casa da minha sogra, também tem o jornal físico e acabo Qual por... é o jornal? O Jornal de Notícias. E acabo por... Falou-me do Nordeste, o jornal de Bragança. É importante para si consumir de vez em quando meios jornalísticos locais, regionais, para saber notícias da sua terra, ao fim e ao cabo, também, não? Eu acabo por... os meus pais lidam com muitas pessoas e eu acabo também por saber algumas novidades por eles, mas... Qual era ou é a profissão dos seus pais? O meu pai é polícia e a minha mãe trabalha no centro do dia. Então lidam com imensa gente. Mas já aconteceu uma vez, já não me recordo exatamente o quê, que eu descobri primeiro a novidade e foi através de um jornal. Não sei se foi o Nordeste ou se foi o outro. E costuma receber aqueles boletins noticiosos que os meios jornalísticos fazem e que por e-mail, que enviam por e-mail, aqueles boletins, aquelas newsletters, recebe algumas? Não. Não No recebo. seu e-mail? Não. Eu prefiro ser eu, quando estou com disposição, procurar as notícias do que... Até porque eu tenho um problema que é as minhas caixas de correio acabam por ficar cheias e eu não tiro muito tempo para apagar os e-mails. Então sou muito seletiva com o que deixo entrar no e-mail. E podcasts? Costuma escutar? Não? Também não tenho muito hábito. Não. E videocasts também não? Houve uma ou 2 vezes que tentei, por curiosidade, mas não me cativou.
Portanto, resuma-me lá como é que é o seu dia-a-dia na procura de informação. Eu acabo por ter as notícias a vir ter comigo porque, como eu costumo visitar muitas vezes as páginas nas redes sociais dos jornais e das revistas, acabam por automaticamente surgir no meu feed. E fora isso, só quando o meu companheiro também lê alguma notícia que lhe interessa, partilha. Quando tenho mais tempo, às vezes vou diretamente ao site dos jornais e mais raramente ligamos a televisão. Para ver o telejornal da sua juventude ou o jornal da noite, qual? Para ver o último Apaga a Luz. Mas já vê pouca televisão. Vejo pouca, sim. É uma tendência da atualidade. Centra-se então mais na informação que vai recebendo, notificações e pelas redes sociais. Que redes sociais é que usa? O Instagram. O Instagram, essencialmente. Também por motivos de trabalho, certamente, ou Sim. não? Também. Portanto, estou aqui a ver. O digital, então, transformou bastante a sua vida no que respeita ao consumo noticioso. Sim. Agora, essencialmente, então, pelas redes sociais, sobretudo pelo Instagram. Sim, o que é curioso, porque eu acho que o papel tem sempre muito mais valor. Porque permite uma pausa e uma abstração diferente. Um foco mais completo. Tem alguns aplicativos, algumas aplicações nativas dos meios jornalísticos no seu telemóvel? Já tive uma da Google, neste momento não tenho. Já não tem. E recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Quais foram? Recordo-me de uma notícia que ainda hoje me marca. Acho que foi na altura da guerra do Iraque. E Era novinha, então, era criança ainda. era muito nova. E recordo-me de estarem a mostrar imagens do treino que as pessoas estavam a ter para a guerra. E havia um homem que estava a esfaquear um cão, como treino. E isso marcou-me muito. E se calhar foi por aí que eu comecei a ganhar aversão mais à televisão, como forma de consumir notícias. Por causa das notícias violentas, daquelas que têm imagens violentas. Sim. Como é que recorda hoje os acontecimentos do passado? Depende. É muito pelas imagens que tem, pelas ideias que lhe vieram ao consumir os meios jornalísticos, ao consumir notícias? Eu acho que recordo mais os sentimentos que deixaram. E isso, de certa forma, torna-se uma forma de conseguir chegar às pessoas muito sedutora, não é? E, de certa forma, é isso que faz com que as notícias tentem ser cada vez mais enfáticas, mais polémicas. Mas, de certa forma, também recordo tudo o que aconteceu mais pelo sentimento que deixou. Não tanto pela informação, que é uma falha. Pois, as notícias têm, na verdade, efeitos afetivos e emotivos, não apenas efeitos no domínio do que poderíamos designar a cognição, e por vezes também têm efeitos ao nível do comportamento. Acha que há notícias que, portanto, para além de ficar a saber das coisas, também alteraram o seu comportamento, alteraram a sua perspectiva de vida? Falou-me dessa, por exemplo, da violência sobre o cão, já me falou há pouco do lobo, presumo que seja uma pessoa preocupada com a natureza e com os animais. Sim, eu
não digo que tenha sido por aí, mas talvez isso também tenha ajudado, porque eu atualmente sou vegetariana. E sou vegetariana está agora a fazer 16 anos. E se calhar também sou uma pessoa mais preocupada com os animais e com a natureza por causa das notícias que foi sim. recebendo. Há alguma notícia atual relacionada com o meio ambiente, por exemplo, que lhe tenha provocado alguma comoção ou que tenha alguma revolta até? A questão do lobo, já me disse, da diminuição da proteção do lobo a nível europeu. Sim, também a inércia que o país tem sobre os eucaliptais também me faz uma certa confusão. Como é que podemos abdicar do que é nosso, porque eram espécies que eram nossas, e para ter... Monocultura de eucalipto. E, por exemplo, a questão de estarmos a destruir a nossa cobertura autóctone de árvores, de vegetação autóctone para construir, por exemplo, centrais de produção solar e... Sim, eu acho que aí é uma questão de... Nós podemos aproveitar, por exemplo, os estacionamentos públicos, os telhados das casas. Há imensas formas de... Até as vias férreas, os separadores das autoestradas. Por exemplo. Que não evitariam. Portanto, são notícias que lhe causam ainda hoje impacto, essas notícias sobre o meio ambiente e os atentados contra o ambiente e a natureza. Sim, causam alguma desilusão, talvez, por as decisões, por vezes, não irem de encontro ao que é melhor para todos. E não tanto uma raiva ou... acho que aquela que mexeu mais comigo foi mesmo a questão do lobo, porque foram décadas a lutar para algo e de repente, de um momento para o outro, cai tudo por terra. No Parlamento Europeu. Streaming. Costuma acompanhar programas que são transmitidos online, em streaming, nas redes sociais ou por outros meios? Eu sou uma grande fã do RTP Play e acho que é mesmo uma plataforma incrível. Fora isso, já assinei outra plataforma privada, Qual? a Filmin, durante algum tempo. Mas é essencialmente para entretenimento ou também por motivos de obtenção de informação? Para entretenimento. Depois, por vezes, acaba por ver alguns documentários. Bom, os documentários já têm uma finalidade informativa. Lembra-se de algum documentário? Lembro-me de um documentário espanhol que era... retratava as marcas que o franquismo deixou em Espanha. E era o silêncio dos outros, ou o silêncio dos olhos, uma coisa mais ou menos desse género. E é curioso, porque houve uma altura em que estava a entrevistar uma senhora, já com uma certa idade, e a senhora começou a falar baixo, com receio, já passou há tantos anos, e a senhora assustada ainda estava a falar baixo com o entrevistador, por medo. Por medo, não é? É um reflexo quase condicionado de quem passou por muito. Vou-lhe agora pedir vou fazer já perguntas de balanço, digamos assim, da sua relação com os meios jornalísticos. Entre os principais meios de comunicação, a imprensa tradicional em papel, o digital, a internet, a televisão, a rádio, qual acha que foi o meio de comunicação que mais a marcou, que mais a influenciou no que respeita ao consumo de notícias? Bom, aí não consigo apontar só um meio. É panóplia. É uma panóplia, porque primeiro há
aquele ritual da infância de acompanhar as notícias no telejornal, que acaba por ser, por vezes, ainda um reflexo, especialmente quando estou sozinha. Eu gosto muito de silêncio, mas por vezes dou por mim a ver as notícias enquanto faço a refeição. E depois foi quando eu descobri e comecei a seguir mais. Não é que eu não soubesse que existiam, mas quando eu descobri o meu interesse pelos jornais internacionais, que acabam por ter um conjunto de notícias mais variadas e há sempre 1 ou 2 temas que são abordados em profundidade. Talvez por Mais do que na imprensa portuguesa. Eu sinto que sim, mas não sei se posso, porque eu também não leio todos os jornais portugueses para estar a dizer que isso é comportamento geral. Acha que as notícias influenciam a forma como recordamos e compreendemos os acontecimentos? Claro que sim, são uma janela para o mundo. E de que maneira é que acha que isso aconteceu consigo? Por exemplo, acha que as memórias que tem dos acontecimentos foram sugeridas por aquilo que viu nos meios jornalísticos, por aquilo que leu, por aquilo que... Eu acho que as coisas, a forma como as outras pessoas falam, acabam sempre por nos influenciar, independentemente de ser uma influência mais consciente ou inconsciente da nossa parte. Claro que tenho a certeza que acaba por ter uma visão muito europeia do mundo. E agora, um caso específico em que uma notícia ou a forma como ela foi contada me influencia, não me influencia, que eu tenha consciência. Mas o que eu sinto é que os jornais e os telejornais, talvez mais a nível nacional, acabam por se envolver muito em questões polémicas. E isso faz com que eu também vá perdendo o meu interesse, gradualmente, confiança também no que leio em termos nacionais. Mas acha que, por exemplo, as memórias que tem dos acontecimentos foram influenciadas pelas notícias que consumiu sobre esses acontecimentos? Sim, possivelmente em relação, por exemplo, ao 11 de novembro. 11 de setembro? 11 de setembro, peço desculpa. Era muito pequenina ainda. Sim. É natural. Está sempre a ser falado, eu vejo que troco muitas vezes. Como já era adulto, já... Mas acontece. Mas sim, 11 de setembro, em relação também o ênfase que foi dado também na questão da guerra do Iraque. As notícias são importantes? São. É importante acompanhar o que se passa no dia-a-dia pelos meios jornalísticos? É importante percebermos em que mundo é que vivemos. Consegue desenvolver um pouco mais essa ideia? É muito fácil nós ficarmos presos na nossa vida, no dia-a-dia, e é muito fácil esquecermos que há pessoas que em certas partes do mundo que passam por acontecimentos diferentes, que têm desafios diferentes, às vezes têm desafios que não nos passam pela cabeça que possam ser desafios ainda presentes no mundo. E eu lembro, por exemplo, agora, neste momento, que o ano passado há 2 anos, houve uma notícia sobre as vagas de calor, acho que é no Bangladesh, se não estou em erro, e como essas vagas de calor afetavam muito mais as mulheres do que os homens, porque eram as mulheres que cozinhavam, então ao cozinhar apanhavam aquele calor todo. Havia uma série de tarefas também que eram só feitas por mulheres, em que eram obrigadas a sair à rua nas horas de calor. Acho que, de certa forma, como eu disse há pouco, as notícias acabam sempre por nos influenciar,
mesmo que nós não tenhamos consciência que nos estão a influenciar. Mas são benéficas para as pessoas, para a sociedade? As notícias são benéficas, sim. São importantes São e benéficas. importantes. Lê notícias, já me falou há pouco do seu companheiro, mas ele manda-lhe notícias do Jornal de Notícias, que é o jornal que ele assina na sua versão digital, partilha consigo. Mas costuma ler notícias partilhadas por amigos, por pessoas que conhece, ou até mesmo por desconhecidos nas redes sociais? Nas redes sociais eu não leio a notícia, eu usei a rede social para aceder à notícia. Porque ler notícias nas redes sociais torna-se muito fácil aceder a fake news e... Portanto, está perfeitamente consciente do problema da desinformação. Sim. Sobretudo pelas redes sociais. E o que pensa da inteligência artificial neste domínio da informação? Acha que pode agravar, por exemplo, as potencialidades de consumirmos conteúdos desinformativos? Está alerta para isso? A inteligência artificial acho que como todas as criações do homem, é uma ferramenta muito interessante que depende, o seu impacto depende das mãos nas quais está. Pode desenvolver uma série de ferramentas interessantes para ajudarem os jornalistas a conseguirem fazer um trabalho mais completo ou a conseguirem optimizar os seus processos de trabalho, como também pode ser uma fonte de informação falsa. Depende de quem a usa. É verdade. Quais são, então, também em jeito de avaliação, as mudanças que nota mais entre a maneira como as coisas eram noticiadas no passado e como elas são noticiadas no presente? Eu sinto que no presente há muito mais necessidade de exaltar determinadas situações, determinados acontecimentos e às vezes parece que está tudo ligado com a política. E isso coloca em causa a imparcialidade de quem dá a notícia, quem transmite a notícia. Porque um acontecimento factual não precisa de ser polémico. Pode ser polémico, eventualmente, mas quando está a ser explicado ao povo não precisa de gerar logo uma emoção. A Lúcia é uma pessoa jovem, tem 31 anos, mas já deve ter reparado também no comportamento das pessoas ainda mais jovens. Como é que caracterizaria e como é que avaliaria a maneira como os jovens de hoje consomem notícias ou lidam com as notícias e com o jornalismo? Se é que lidam. Eu não conheço muitas pessoas mais novas do que eu. Nem lido com muitas pessoas mais novas que eu. As pessoas mais novas que eu conheço têm uma diferença de 2, 3 anos. São pessoas que gostam muito de se informar, gostam muito de ler. E de comentar notícias. Sim. Por isso não sei se posso ser uma... Não é uma boa avaliadora do que se passa com os mais jovens. Vou-lhe perguntar agora, confia nos jornalistas e no jornalismo em Portugal? Confio até certo ponto. Mas como disse há pouco, por vezes parece que todas as notícias estão a ser feitas de forma para gerar mediatismo e isso faz-me uma certa confusão e faz com que eu fique de pé atrás. Em relação... acha então que a relação, vá lá, de confiança que tinha com as notícias se foi desvanecendo ao longo do tempo? Portanto, a sua confiança nas notícias difundidas por meios jornalísticos portugueses em particular diminuiu? Sim. Diminuiu. Sim.
precisamente por causa dessa, vá lá, tentativa de tornar mais impactantes, será isso? Mais espetacular? Será isso? Sim, eu não coloco em causa o que dizem que aconteceu, mas a forma como aconteceu. E por isso é que também, quando há alguma coisa que me atrai a atenção, quando há algum acontecimento, procuro ler em diferentes fontes, porque acabam todas por se complementar e por dar uma visão mais geral, mais factual, do que se lermos apenas numa fonte. A pergunta seguinte vai precisamente, se calhar, ao encontro disso. Portanto, disse-me que ainda mantém um mix de meios de comunicação que usa para aceder à informação, para consumir notícias. Porquê é que ainda usa esse mix? Porquê é que não se limita, por exemplo, ao digital, ao Instagram? Porquê é que ainda usa também a rádio para consumir notícias, a televisão, apesar de menos do que no passado? Todos eles têm uma forma muito... acabam por ter uma forma mais própria de transmitir as notícias. Na televisão estão muito dependentes da imagem, na rádio tem que ser tudo explicado e isso em certas notícias faz diferença. E nos jornais, dependendo dos jornais, acaba por haver certos pormenores que nem na televisão nem na rádio têm oportunidade de serem explicados. A Lúcia viveu em vários contextos geográficos, viveu em Bragança, viveu em Coimbra, vive agora entre Bragança e o Porto, portanto podemos considerar que também vive em parte aqui no Porto. Era diferente ou é diferente o acesso à informação no passado e no presente que se tem em função do contexto geográfico em que se vive, na sua opinião? Eu acho que o digital veio mudar muito isso. E se nós procurarmos, conseguimos aceder à informação a partir de todo o lado. Qualquer lugar. Desde que tenhamos uma ligação à internet. Agora, em termos de diferenças de jornais físicos, a população cá é muito maior. Acaba por ter uma variedade maior. A Bragança tem 2 jornais, tem uma rádio local, a Rádio Brigântia. Estamos sempre mais restritos e eu acho que em tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, nós colocamos uma parte de nós no nosso trabalho. Então, quando nos restringimos em termos de notícias, acabamos também por ver muito do jornalista no seu trabalho. E por isso é que de vez em quando também é importante complementar com outros. Porque nós podemos gostar muito daquele estilo daquele jornalista, mas eventualmente vai haver ali uma forma de eles explicarem que vai mostrar as suas crenças, ou pode não mostrar abertamente, mas subtilmente está lá. E quando nós lemos notícias, ou a mesma notícia, mas de diferentes fontes, conseguimos criar ali uma barreira a essa subjetividade. Não é que seja especificamente uma subjetividade, mas acaba por acontecer. Todos nós temos, e eu acho que quanto mais se gosta daquilo que se faz, mais acontece. Como é que vê então a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua meninice, desde a sua infância e juventude até ao tempo presente? Consegue fazer-me assim uma caracterização, um balanço? É um desafio? É um desafio, sim. Eu neste momento, em termos mundiais, procura-se muito cativar pelas emoções rápidas, pelo mediatismo. Mas eu também acredito que por cada tendência uma contratendência. E eventualmente poderá surgir essa tendência de voltar ao mais factual,
ao mais explícito. Que é o tipo de informação que prefere, não é? O mais factual para Sim. depois poder formar o seu próprio juízo. Sim. É isso. O que é que lhe sugere a expressão crise no jornalismo? Bom, falta de pessoas e falta de factualidade também. Falta de pessoas, falta de jornalistas. Falta de factualidade também. Portanto, é isso que se deve, na sua opinião, a crise no jornalismo. O jornalismo, então, cumpre ou não o seu papel ideal, digamos assim, na sociedade? Uma sociedade ideal não, porque a nossa não é. Eu acho que o jornalismo tenta cumprir e depois também os jornais não são só os jornalistas, são também a direção, são também, infelizmente, a parte comercial e económica, porque os jornais também têm que vender para conseguir sobreviver e acredito que é uma luta diária para eles e tentam dar o seu melhor. Mas cumprem mais hoje, os meios jornalísticos, cumprem mais hoje o seu papel na sociedade ou, e agora peço-lhe também um balanço do que foi a sua vida até agora, ou acha que cumpriam mais no passado? Eu acho que agora estão, como se tornam muito mediáticos, perdem uma parte desse papel, porque mediáticos e por vezes subjetivos em termos de questões políticas. E eu sou um tanto ou quanto idealista, portanto, para mim, os jornais, as notícias deviam ser factuais. Portanto, sim, de certa forma, acabam por perder. Há algo que nos queira contar mais sobre a sua relação com as notícias e com o jornalismo? Algum aspecto que possa ser explorado, que eu não tenha comentado, não tenha referido? Não, isso não é. Não. Bom, então resta-me agradecer muito à Lúcia Fernandes a sua presença aqui na Universidade Fernando Pessoa. Ficamos muito honrados, agradecemos a gentileza de nos ter visitado para nos conceder esta entrevista para este nosso projeto. A entrevista será disponibilizada em canal do projeto no YouTube e depois iremos fazer análises sobre o conjunto das entrevistas. Muito obrigado, foi uma honra e foi um prazer. Igualmente. Muito obrigada. E nós é que agradecemos.